Bom, pessoal, vamos aqui então a videoaula sobre um conto muito legal chamado A Aposta, do grande escritor russo Anton Chekhov. Ele faleceu em 1904, ele era, além de ser escritor, ele era médico também, e é considerado hoje um dos maiores contistas do mundo. E esse conto aqui, A Aposta, é um conto que fala sobre pena de morte, sobre vida e morte, passagem do tempo, conhecimento, enfim, né, muita coisa legal aqui, tá? O conto aqui ele é em terceira pessoa, ele tem uma divisão de duas partes, tá? Um e dois romanos aqui. E a gente tem o quê? Um banqueiro, tá? Um personagem banqueiro, o velho banqueiro, como tá dizendo ali, né? Que tá se lembrando de uma aposta que ele fez faz 15 anos com um advogado. Ou seja, agora no momento presente, faltam algumas horas, de certo modo, para essa aposta se encerrar. O banqueiro ganha ou perde essa aposta que ele fez faz 15 anos. Mas aí, claro, a gente vai voltar agora no tempo, voltar 15 anos para ver como é que foi essa aposta. Era uma noite escura de outono. O velho banqueiro media passadas o seu gabinete e recordava como, 15 anos atrás, no outono, deram uma festa. E aí, tinha muitas pessoas nessa festa aí, e esse banqueiro tá ali, né, tendo várias conversas interessantes, e entre outros assuntos, falara-se da pena de morte, ou seja, tema sempre polêmico, né? Os convidados, entre os quais havia não poucos sábios e jornalistas, na sua maioria tinham uma atitude negativa para com a pena de morte. Achavam esse método, a pena de morte, né, esse método de punição obsoleto, impróprio para os estados cristãos e imoral. Então a maioria ali está dizendo, não, isso aí não, pena de morte é ruim, é negativo, temos que abolir e tudo mais, né? E ela deveria ser substituída pelo quê? Pela prisão perpétua. Só que o banqueiro, ele é contra e ele argumenta. Reparem, o banqueiro diz: eu não estou de acordo, disse o banqueiro, dono da casa, de trocar, por exemplo, a pena de morte por uma prisão perpétua. Nunca experimentei nem a pena de morte nem a prisão perpétua. Mas, se é possível julgar a priori, a minha opinião é que a pena de morte é mais moral e mais humana do que a prisão. E por quê, né? O banqueiro diz: a execução mata de uma vez, ao passo que a prisão perpétua mata aos poucos. Que carrasco é, pois, mais humano? Aquele que mata de repente, como numa pena de morte, ou aquele que arranca a vida no decorrer de muitos anos, como uma prisão perpétua? Só que aí, como é um tema polêmico, um dos convidados resolve falar também. Tanto uma coisa como outra são igualmente imorais, observou um dos convidados, porque ambas têm a mesma finalidade, tirar a vida. Só que o Estado não é Deus para tirar a vida de ninguém. Né? Então reparem, né, que o tema pena de morte começa a provocar essa polêmica aí, certo? E agora entra na conversa um jovem jurista, advogado ali, que vai fazer essa aposta exatamente com um banqueiro. Entre os convidados estava um jurista jovem de uns 25 anos. Quando lhe perguntaram a sua opinião, ele disse: tanto a pena de morte como a prisão perpétua são igualmente imorais. Mas, se me oferecessem a escolha entre a morte e a prisão perpétua, eu certamente escolheria a prisão perpétua, a segunda. Viver de qualquer maneira é melhor do que não viver. Ou seja, reparem que ele vai contra a opinião do banqueiro. E aí começa uma discussão ali, só que o banqueiro ele fica irritado, né? E aí começa a gritar para esse jovem advogado, tipo, não é verdade o que tu está falando. Aposto 2 milhões, o banqueiro diz, né, que o senhor não aguentaria numa cadeia nem 5 anos. E aí o que, que diz o jurista de 25 anos, né? Se o senhor fala sério, respondeu-lhe o advogado, eu aposto que posso aguentar a prisão não por 5, mas por 15 anos. E aí o que, que diz o banqueiro? 15 anos? Aceito, gritou o banqueiro. Senhores, eu ponho na mesa 2 milhões. E aí o que acontece? Reparem, de acordo, o senhor põe 2 milhões e eu a minha liberdade, disse o jurista. Ou seja, é feita essa aposta. E reparem, né? E essa aposta selvagem e insensata se realizou. E aí, nesses 15 anos atrás, né, no tempo da aposta, a gente fica sabendo que o banqueiro ele tinha muita grana, muitos milhões. Ou seja, dinheiro para ele apostar 2 milhões ele não era problema. Tanto que o banqueiro vai dizer, né, para esse jovem aí jurista, ó, cai em si, jovem, enquanto ainda não é tarde. Para mim, 2 milhões são uma ninharia. Mas se o senhor se arrisca a perder 3 ou 4 anos dos melhores anos de sua vida, e eu digo 3 ou 4 porque o senhor não aguentará mais do que isso. Não esqueça tampouco, infeliz,
que a prisão voluntária é muito mais penosa do que a compulsória. O pensamento de que a cada momento o senhor pode sair para a liberdade vai envenenar toda a existência na prisão. Eu tenho pena do senhor. Bom, só que acontece. Foi feita a aposta realmente, e agora a gente vê, né, que se passaram quase esses 15 anos. Faltam algumas horas exatamente, né, para encerrar essa aposta. Só que muita coisa mudou nesses 15 anos. Por exemplo, o banqueiro, que para ele 2 milhões era uma espécie assim, de ninharia, está quase falido, está mal de grana. E o jurista realmente ficou ali preso. E ele vai passar o quê? Dos 25 aos 40 anos ali. E agora o banqueiro, que está vendo que vai perder a aposta, ele fica se perguntando, né? Tipo, 15 anos depois, por que ele fez aquela aposta? Para que foi essa aposta? Qual era o proveito disso? O jurista perdeu 15 anos de sua vida e eu agora jogo fora 2 milhões. Bom, aí o banqueiro diz, né, que essa aposta foi uma besteira, tá? Por parte dele e tudo mais. E por parte desse jovem aí que aceitou, né, foi mais um amor ao dinheiro. Ele acha isso, né, que ele fez pelo dinheiro ali, o jovem jurista. Então, lembrando, né, 15 anos atrás foi feita essa aposta. Então, quais os termos da aposta? Ficou resolvido que o advogado passaria a sua reclusão, sob a mais severa vigilância, numa das alas construídas no jardim do banqueiro. Então, reparem, né, é uma prisão, mas dentro da casa ali do jardim do banqueiro, tá? E quais são as regras agora? Combinou-se que no decorrer de 15 anos, ele, esse jovem jurista de 25 anos, ficaria privado do direito de atravessar a soleira da sua ala, proibido de ver gente, de ouvir vozes humanas e de receber cartas e jornais. O que se permitiu? Permitiu-se que ele possuísse um instrumento musical, depois a gente vai ver que é um piano, lesse livros, escrevesse cartas, tomasse vinho e fumasse. Pelo trato, suas comunicações com o mundo exterior poderiam ser apenas mudas, através de uma janelinha especialmente construída para esse fim. Tudo aquilo de que precisasse, livros, notas musicais, vinho e o resto, ele, o jovem jurista de 25 anos, receberia por intermédio de bilhetes, em qualquer quantidade, mas somente pela janelinha. O contrato previa todos os detalhes e minúcias que faziam a reclusão rigorosamente solitária e obrigava o advogado à permanência de 15 anos exatos, das 12 horas do dia 14 de novembro de 1870 até as 12 horas de 14 de novembro de 1885. A menor tentativa da parte do jurista de quebrar qualquer das condições, ainda que 2 minutos antes do término do prazo, libertava o banqueiro da obrigação de pagar-lhe os 2 milhões. Ou seja, reparem que é uma prisão, tá? No jardim ali do banqueiro, sob a vigilância ali, né? De um guarda, de guardas por parte do banqueiro, mas tem essas regalias, digamos assim, intelectuais ali, tá? Bom, agora o que aconteceu no primeiro ano? Durante o primeiro ano, o jurista, que está ali, né, preso, conforme se podia julgar pelos seus lacônicos bilhetes, sofreu muito da solidão e do tédio, e ficava ali tocando piano. Ele recusou o vinho e o tabaco, porque o vinho, escrevia ele, excita os desejos. E reparem, né? Ele não pode ter desejos ali. E os desejos são os primeiros inimigos do prisioneiro. Quanto ao tabaco, poluía o ar do seu quarto. E detalhe, né? O que ele vai lendo de livros nesse primeiro ano? Tudo livro com conteúdo leve. Romances com complicadas intrigas amorosas, contos policiais, contos fantásticos, comédias. E aí a gente vai para o segundo ano. Segundo ano, ele meio que não toca mais piano. E o jurista, nos seus bilhetes, exigia somente os clássicos, ou seja, ele pula daqueles livros mais leves agora para ler os clássicos, como se fosse assim uma espécie de ascensão de leitura. Então, depois de uma literatura mais light, de diversão, mais calcada em enredo, ele parte daí para os clássicos. E assim ele vai tipo até o quinto ano lendo clássicos. No quinto ano, novamente, se ouviu música e o prisioneiro pediu vinho. Então aqui, claro, vai, de certo modo, né, bem sinteticamente, resumindo essa passagem dos anos aí. E claro que o guarda, todo mundo ficaria observando o jurista pela janela, que já agora, passados 5 anos, não tem mais 25 anos, mas tem 30. Ele só comia, bebia e ficava deitado na cama, bocejava muito e falava consigo mesmo em tom irado. Não lia livros. E aí
Dá para perceber que ele escrevia muito também, escrevia e rasgava tudo. E também chorava um pouco, né? No 6º ano de reclusão, o prisioneiro dedicou-se com afinco ao estudo de línguas, filosofia e história. E aí, no decorrer de 4 anos, por exigência do prisioneiro, foram importados cerca de 600 volumes. Reparem, né, o quanto ele vai lendo aqui. E vai lendo agora, né, cada vez coisas mais complicadas, mais intelectualizadas. Tanto que um dia, esse jurista ali que está preso, ele está feliz, ele manda uma carta para o banqueiro. O que a carta diz? Meu caro carcereiro, escrevo-lhe estas linhas em 6 idiomas. Mostre-as a pessoas competentes para que as leiam. Se não encontrarem nem um erro sequer, peço-lhe encarecidamente que mande dar um tiro de espingarda no jardim. Por quê? Porque esse tiro me informará que os meus esforços não foram vãos. Oh, se soubesse que inefável felicidade experimenta hoje a minha alma, porque agora eu posso compreender, tipo, 500 mil pessoas na linguagem deles direta, sem precisar de tradução, ou seja, na própria língua, né, na própria língua original. Então aqui a gente tem assim esse advogado que está preso ali, né, o prazer de conhecer, saber outras línguas. E o que acontece? Ele não tem nenhum erro realmente. O que faz o banqueiro? Manda dar tiro de espingarda no jardim. Né? Bom, aí a gente chega até agora o 10º ano. O que aconteceu? O jurista ficou sentado imóvel à mesa e lia somente o evangelho. Ou seja, parte para a questão mais religiosa. Parecia estranho ao banqueiro que um homem que assimilara em 4 anos 600 livros, 600 tomos eruditos, gastasse um ano inteiro na leitura de um único livro, de fácil compreensão e de pouca espessura. Depois do Evangelho vieram a história das religiões e a teologia. Repare então a progressão dele também, esse conhecimento de mundo. Nos últimos 2 anos de reclusão, o encarcerado, que é o jurista, leu em quantidade enorme, sem nenhum critério. Ora ele se ocupava de ciências naturais, ora exigia Byron ou Shakespeare, ou seja, né, vai pedindo obras ali mais técnicas de química, medicina, romances, livros filosóficos, teologia, mas também vai para Shakespeare, vai para Lord Byron. Bom, a gente entra na parte 2 agora, tá? E agora a gente está no tempo presente. E o que acontece? O banqueiro está vendo que realmente esse jurista vai conseguir ficar ali 15 anos e esse banqueiro vai ter que pagar essa aposta de 2 milhões. Só que como eu falei, o banqueiro está mal agora. Então ele fica pensando nessa passagem de tempo, né? Que vai perder a aposta. Amanhã às 12 horas, ele recuperará a liberdade. E pelo contrato eu terei de lhe pagar 2 milhões. Se eu pagar, tudo estará perdido, eu estarei definitivamente arruinado. Porque lembrar, né, 15 anos atrás ele estava bem de grana, mas agora não, está com dívidas. Maldita aposta, balbuciava o velho apertando cabeça em desespero. Por que esse homem não morreu? Ainda está com 40 anos apenas. Ele me tirará os últimos recursos, se casará, gozará a vida, jogará na bolsa e eu, como um mendigo, ficarei a olhá-lo com inveja. E aí no que pensa o banqueiro? Não, isso é demais, é humilhação demais. A minha única salvação da bancarrota, da falência e da vergonha é a morte desse homem. E aí é tipo 3 da manhã, todo mundo dormindo, então o banqueiro pega a chave para ir lá ver a prisão, né? Aproximando-se do lugar onde ficava a ala, ele chamou o guarda por 2 vezes, não houve resposta. E aí com a ideia, né? Tá dormindo ali, e aí o que o banqueiro pensa? Pô, eu mato ele, mato o jurista, e a culpa vai recair no guarda. E aí me livro de pagar os 2 milhões. E aí o banqueiro olha pela janelinha e o que ele vê? No quarto do prisioneiro ardia a chama baça de uma vela. Ele mesmo estava sentado diante da mesa, o prisioneiro. Só se viam às suas costas os cabelos e as mãos. 5 minutos transcorreram sem que o prisioneiro se mexesse uma só vez. 15 anos de reclusão tinham-no ensinado a permanecer perfeitamente imóvel. E aí o banqueiro fica batendo na janelinha para ver se o prisioneiro responde, mas nada. Aí o banqueiro vira a chave, resolve entrar, e quando ele olha para o prisioneiro está assim totalmente magro. Diante da mesa estava sentado um homem que não se parecia com os homens comuns. Era um esqueleto coberto de pele com longos cachos femininos e barba hirsuta.
Sua tez era amarela com matizes terrosos, as faces encovadas, as costas longas e estreitas, e a mão que sustentava a cabeça descabelada era tão fina e magra que dava arrepios olhar para ela. Nos seus cabelos já brilhavam fios de prata, questão do cabelo branco, né? E olhando seu rosto encovado de velho, ninguém acreditaria que ele tinha apenas 40 anos. O prisioneiro dormia. E qual é o detalhe, né? Ali onde está o prisioneiro dormindo, tem uma folha de papel. É uma carta que está escrita pelo prisioneiro. E aí o que pensa o banqueiro? Homem lamentável, pensou o banqueiro. Dorme e de certo sonha com seus milhões. E no entanto basta que eu segure esse semi-morto, atire-o na cama, abafe-o de leve com o travesseiro e a mais minuciosa diligência policial não encontrará sinal algum de morte violenta. Mas antes, leiamos primeiro o que ele escreveu aí. E aí o que o prisioneiro escreveu? Repare. Amanhã, às 12 horas, eu receberei a liberdade e o direito de comunicação com os meus semelhantes. Mas eu vos declaro que desprezo a liberdade, desprezo a vida, desprezo a saúde e tudo aquilo que nos vossos livros é chamado de bens da vida. E o que mais diz a carta? Reparem, o que o jurista diz nessa carta? Durante 15 anos eu estudei atentamente a vida terrena. É verdade que eu não vi a terra e os homens, mas nos vossos livros sorvia vinhos aromáticos, entoava canções, caçava nos bosques cervos e porcos selvagens, amava mulheres, beldades leves como nuvens, criadas pela magia dos vossos poetas geniais, visitavam-me de noite e me sussurravam contos encantados que embriagavam a minha mente. Nos vossos livros, eu mergulhava em abismos sem fundo, fazia milagres, matava, queimava cidades, pregava novas religiões, conquistava reinos inteiros. Ou seja, aqui uma belíssima ideia, né, do que é o poder dos livros. Ou seja, quando a gente é leitor e mergulha nas histórias, começa a vivenciar essas histórias, certo? Porque dentro daquela ideia da literatura, que a literatura é aquilo que a gente vive, basicamente, mas principalmente aquilo que a gente não vive, por meio de outros livros a gente pode viver, certo? Os vossos livros deram-me sabedoria, ou seja, todo o grande conhecimento do mundo produzido da mente humana até aquele tempo, esse prisioneiro absorveu, leu, estudou. Eu sei que sou mais sábio do que todos vós, e eu desprezo os vossos livros, desprezo todos os bens terrenos e a sabedoria, porque tudo é mesquinho, perecível, espectral e ilusório como a miragem. Por quê? Porque esse prisioneiro está escrevendo, né, que a morte tem a capacidade de transformar tudo isso, de apagar tudo isso. E aí começa a criticar sobre as mentiras dos homens, a ganância. Vós enlouquecestes e tomastes o caminho errado, tomais a mentira pela verdade e a deformidade pela beleza. E o que ele reserva aqui no final da carta? Como ele está desprezando os bens, ele está desprezando também esse dinheiro da aposta. Para demonstrar-vos, como ele está escrevendo para o banqueiro, né, na prática o meu desprezo para com tudo o que é a vossa vida, renuncio aos 2 milhões da aposta com os quais sonhei em outros tempos, como se fossem o paraíso que hoje eu desdenho. Para me privar do direito a eles, desses 2 milhões, sairei daqui 5 horas antes do prazo combinado, e desse modo eu quebrarei o trato. Ou seja, quando o banqueiro está lendo essa carta, vira um alívio para ele. Tendo lido isso, o banqueiro repôs a folha na mesa, beijou a cabeça do estranho homem e, chorando, saiu da sala, saiu da ala ali, né? Bom, e qual o resultado de tudo que estava escrito na carta para o banqueiro? Como é que o banqueiro se sente? Nunca antes, em tempo algum, ele, banqueiro, sentira por si mesmo um desprezo tamanho como naquele momento. Porque o banqueiro seria o avesso disso, né? Ele está ali pelo dinheiro e tudo mais, e o nosso prisioneiro conseguiu provar o contrário. Tanto que fica tão abalado o banqueiro que ele não consegue dormir, né? Começa a chorar. No dia seguinte, os guardas vieram correndo, pálidos, e lhe comunicaram que tinham visto o homem que vivia na ala, o prisioneiro, se esgueirar pela janela para o jardim, dirigir-se para o portão e desaparecer. Então o banqueiro acaba, né, para ficar ali dentro da posta séria, diz, então aqui fica a constatação de que o prisioneiro fugiu e tudo mais, então ele quebrou o trato, eu não preciso mais pagar essa aposta, né? E o que ele faz para, de certo modo, não deixar nenhuma marca ali, nada, né? Ou seja,
nenhum desvio. Ele diz assim, ó, para não dar aso a comentários supérfluos, o que fez o banqueiro? Tirou da mesa o papel com a renúncia, ou seja, aquela carta, e voltando para o seu gabinete, trancou no cofre forte. E aqui então é um conto interessante, como eu falei, né? A aposta de Anton Tchekov, que era médico também, escritor, e o que ele diz, uma frase dele, ó, a medicina é a minha legítima esposa, mas a literatura é apenas a minha amante.